Bom, irmãos, nós vimos que no vídeo anterior o vídeo cortou, memória cheia, e o apóstolo Paulo estava falando que ele enviou Tito ali como uma extensão dele e Tito seguiu os mesmos passos dele, estava unânime com o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, vamos continuar então deste vídeo o nosso estudo, a nossa série sobre a doutrina dos apóstolos. No verso 3 do capítulo 12, do capítulo 13 diz: uma vez que buscais uma prova de que Cristo fala em mim, o qual não é fraco para convosco, é poderoso entre vós. Verso de número 10. Portanto, eu escrevo essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não use de severidade, segundo o poder que o Senhor me tem dado para edificação, não para destruição. Ora, irmãos, nós vamos ver que esse poder que ele tem ganhado, porque ele é testemunho da ressurreição de Cristo, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco, e ele é como que um aborto, um apóstolo fora do tempo, para os gentios, para edificar a igreja, para trazer a revelação da igreja, que era um mistério escondido quanto aos gentios. Lembra que no primeiro vídeo nós vimos que o apóstolo Pedro foi chamado para ir anunciar ao Cornélio, um gentil, de Atos capítulo 10, mas Pedro ficou relutante. Por quê? Porque era um mistério oculto, a igreja estendida aos gentios. O apóstolo Paulo recebeu essa revelação, foi levado ao terceiro céus, como diz 1 Coríntios capítulo 12. 2 Coríntios capítulo 12, e lá ele viu coisas inefáveis, que ao homem comum não é dado ver. Então ele recebeu esse poder. Lá em 1 Coríntios capítulo de número 5, ele entrega um homem a Satanás para a destruição da carne. E não é só lá, ele também entrega Hermineu e Fileto por causa de erros que eles estavam cometendo, né? Então só os apóstolos tinham esse poder. Pedro, em Atos capítulo 5, disse que Ananias e Safira iam cair morto ali na hora por terem mentido ao Espírito Santo. Como é que ele sabia, irmãos? Porque o Espírito Santo falava direto com os apóstolos. Primeiro vídeo, Atos capítulo 5. A doutrina que era para dar para os gentios. Lá no nosso primeiro vídeo da série, né? Se você não olhou, tem que olhar todos, não adianta. É simples, mas tem que seguir a sequência, né? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Ó? Portanto, eu vos escrevo essas coisas estando ainda ausente, para que, estando presente, não use da severidade segundo o poder que o Senhor tem me dado, para edificação, não para destruição, né? Então, eles estavam questionando se o apóstolo Paulo era mesmo um apóstolo. Por quê? Vamos voltar um pouco na história. 2 Coríntios, capítulo 11, verso de número 12. Mas, o que eu faço para que eu possa cortar ocasião aos que desejam ocasião, no que eles se gloriam, sendo achado assim entre nós? Porque tais, verso 13, porque tais são falsos apóstolos. Verso 13 do capítulo 11, voltando no tempo, na história, para entender porque o apóstolo Paulo está falando do seu poder, que só os apóstolos escolhidos para transmitir a doutrina que seria escrita tinha. Porque tais são falsos apóstolos, verso 13, obreiros fraudulentos, enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Eles não são apóstolos de Cristo, eles se autodenominam. Senhor, em teu nome curamos enfermos, santo demônio. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então, no versículo 13, que é a palavra de Deus escrita pelos apóstolos para nós, a igreja, carta para a igreja, né? O apóstolo está dizendo, no verso 13, porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se, se autodenominando apóstolos de Cristo, enganosos, obreiros fraudulentos. Verso 14. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se faz passar por anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também se transformarem em ministros de justiça. Eu digo novamente, nenhum homem me julgue um tolo, do contrário, recebei-me como tolo,
para que me glorie um pouco. Então o apóstolo Paulo, aqui no verso 10 do capítulo 13, quando ele fala: portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que estando presente não use da severidade segundo o poder que o Senhor me deu. Então os apóstolos, como nós vimos no primeiro vídeo, eles receberam do Senhor Jesus poder. Eles tinham a chave, a autoridade dos céus, o poder que o Senhor Jesus Cristo tinha aqui, que o ressuscitou dos mortos. Ele veio implantar o reino de Deus aqui na terra, curando enfermos, ressuscitando. Esse implante foi pausado para que o evangelho se espalhe pelo mundo inteiro. Depois ele volta a sua segunda vez, aí é um outro assunto, a segunda vinda de Cristo, para reinar aqui por 1000 anos e depois restabelecer eternamente novos céus e nova terra. Mas é um novo assunto, né, irmãos? Então, nós estamos vendo aqui pelas Escrituras. Até esses dias um senhor perguntou, quando eu falei da segunda vinda de Jesus, aonde diz que o Senhor Jesus vai voltar a segunda vez? Aí eu coloquei todos os textos. Aí ele começou a dizer, isso foi para aquela época. Pegou texto por texto que foi para aquela época. Que o Senhor Jesus já voltou naquela época. Muito simples. Irmão, coloque só um versículo. Eu coloquei 200.389.480 texto. E não quis botar todos. Cara, que é uma hipérbole aqui, né? Tô com um espírito de ousadia aqui, por tamanha blasfêmia quanto a palavra de Deus, né? Mas coloca só um versículo mostrando a volta do Senhor Jesus pela segunda vez naquele tempo, então. Só um. Não precisa mais nada. Eu não preciso botar versículo. Os próprios textos... Não, preciso. Você pediu versículos falando da segunda vinda do Senhor Jesus. Eu botei vários aqui. E você está interpretando que foi naquele tempo, que esse versículo quer dizer que Jesus voltaria naquele tempo. Tá tudo bem. Suponhamos que a tua interpretação, eu não coloquei interpretação nenhuma, só respondi a pergunta com os textos bíblicos, porque a palavra é autossuficiente, meus amados irmãos. Ela é autossuficiente, ela é a doutrina apostólica para nós. Não precisamos de obreiros fraudulentos, cães gulosos, de supostos intérpretes das Escrituras, mestres, doutores. Não precisamos, irmãos. A palavra fala por si só, porque os apóstolos pagaram um preço para receber esse poder. Então o apóstolo Paulo diz, ó, eu tenho o poder na mão de Deus aqui, mas eu quero usar poder, não é palavras apenas, poder que só eles tinham. Então, o poder do Senhor Jesus era o testemunho que ele está escrevendo que é verdade. Todos esses textos mostram que o Senhor Jesus vai voltar a segunda vez. Eu não estou querendo saber de interpretação de homens sábios, segundo esse mundo. Eu não me interesso, porque o Espírito de Deus me deu toda a revelação que eu preciso. Mas eu dei continuidade aos comentários dele lá, por causa de uma alma ali, recém-salva, ficar com alguma dúvida, consciência fraca ainda, né? Então, mostra um versículo da vinda do Senhor Jesus acontecendo naquela época. Só um. Eu vou acreditar piamente. Não precisa trocentos mostrando que ele virá a segunda vez, como eu botei vários, né? Mas mostra só um. Até agora, tô aguardando lá. Aí, no canal do YouTube. Porque não temos, que ele não voltou ainda a segunda vez, meus irmãos. Mas isso é outro assunto. Então, vocês estão entendendo aqui o poder apostólico que foi dado só aos apóstolos 70. Por quê? Para testificar que essa é a palavra de Deus, irmãos. A palavra, a vontade de Deus para nós. E nós, os cristãos, então, seguimos a doutrina apostólica. Ninguém mais tem o poder dos apóstolos, né? Eu entrego aquele homem a Satanás, como alguns arrogantemente fazem, né? Não, irmãos, isso não existe, irmãos. Não existe. Só eles tiveram esse poder. Então, continuamos nos próximos vídeos essa série sobre nós, os salvos, comprados pelo sangue precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Seguimos o nosso Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja, através da doutrina dos apóstolos, que ele escolheu a dedo e apareceu para todos eles. Eles deu poder para fazer as mesmas obras que ele fez e outras maiores para testificar, testemunhar. Quem não quiser seguir essa palavra aqui vai estar indesculpável no dia do juízo. Ao homem, Hebreus 9, 27, é dado morrer só uma vez. Não tem reencarnação, não. Doutrina dos apóstolos não tem reencarnação.
depois disso vem o juízo. Deus abençoe a todos nós, irmãos. Até o nosso próximo vídeo para os irmãos que querem aprender a simplicidade da palavra do nosso Deus.